Bom dia, bom dia. Ó, vamos dar continuidade, né, à nossa lista de exercícios que eu tinha mandado para vocês no grupo e posteriormente vocês também, quem estava no presencial, né? A gente trabalhou lá de forma presencial. Se eu não me engano, a gente tinha respondido até a quinta questão lá no presencial. Confirma para mim aí quem estava no presencial, né? Até que questão a gente tinha respondido. Até a sexta, não foi? Pronto, então vamos fazer aí da sétima em diante. A proposta da aula de hoje é uma aula rápida, uma aula tranquila. Iremos fazer aí 5 questõezinhas daquela lista, né? Na aula de amanhã, o que é que acontece? Na aula de amanhã, não tenho condições de dar aula ao vivo a vocês amanhã, pelo fato da manhã eu estar presencial com o ensino fundamental. E aí, entre uma aula e outra, vocês ficam entre uma aula que eu tenho do nono ano para o oitavo ano. E aí fica inviável eu chegar a tempo em casa e dar essa aula online aí para vocês, tá bom? Mas aí, na semana que vem, a gente mete bronca no presencial, a gente vai ter aula quarta, quinta e sexta, então vai dar tempo para a gente trabalhar tudo numa boa aí, com tranquilidade. Beleza? Então, combinado assim, amanhã, na aula de amanhã, vocês ficam dispensados temporariamente, né? Somente uma aula. Vocês vão descansar aí um pouquinho, descansar o fim de semana, para na semana que vem a gente arrochar o nó. Beleza? Combinado aí, galera? Vai confirmando aí para mim no chat. Pronto, então vamos aí à nossa aula, linguagem matemática, né? Mais uma aula que a gente está convertendo o que está escrito no português, né? Para quem não está no presencial, é o conteúdo que a gente está. A gente está vendo aritmética, e o conteúdo de aritmética ele requer que a gente faça sempre essa conversão do que está na linguagem atual, né? Na nossa linguagem portuguesa, para a linguagem matemática. Então, transformar tudo isso na linguagem matemática, né? Então, quem estava lá no presencial pode identificar que é tranquilo, não é uma coisa tão difícil de se fazer. Não existe regra nem técnica específica para esse tipo de coisa, né? Pelo contrário, exige do seu conceito e da sua ideia lógica, né? Então, de tudo que é lógico que você, na hora de você ler, ele tem que colocar aí. Deixa eu ver, Elisa, o professor precisa enviar aquela atividade? Não precisa enviar, não. A gente vai responder ela todinha aqui junto. Precisa enviar, não. Quem está no presencial, eu vou olhar no caderno lá quando a gente terminar aquela atividade toda. Quando a gente terminar, eu vou olhar no caderno, entendeu? No final, assim que a gente terminar de responder. Para quem está em casa, vai respondendo aí normal. Quando for na sexta-feira da semana que vem, provavelmente eu solicito a foto do caderno de vocês para ver se está tudo certinho, tá bom? Beleza? Então vai lá. Questão 7 aí. Então hoje a gente vai até a questão 12. Então vamos aí até a questão 12 fazer, tá bom? Então, ó, Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. A soma das idades dá 43 anos. Qual é a idade de Cláudia? E aí, quem estava no presencial vai me ajudar aí a responder essa questão. Como é que a gente monta, né? Qual é o segredo? O segredo é você ir frase a frase, tá bom? Então você vai frase a frase. Primeira frase está dizendo que Lúcia é 5 anos mais velha que Cláudia. O que isso quer dizer? Vamos tomar como exemplo. Então quer dizer que se Cláudia tiver 10 anos, então Lúcia tem 15 anos. Concordam? Sim ou não? Vai dizendo no chat aí. Lasca esse chat aí com comentários para poder a gente ver aí que vocês estão participando, né? Então, se Cláudia tem 10 anos de idade, então Lúcia vai ter 15 anos, porque ela é 5 anos mais velha. Então, o que a gente pode escrever como expressão matemática, eu vou chamar de C, Cláudia, e Lúcia de L. Então, L mais 5, ou seja, a idade de Lúcia mais 5 anos dá exatamente a idade de Cláudia. Concorda? Será que é isso mesmo? Sim ou não? Sim ou não? Quero ver aí de vocês, se vocês estão afiados, mesmo ou não? Isso mesmo, para quem me respondeu no privado, não, né? Então, por quê?
A idade de Lúcia é que depende de Cláudia. Então, se Lúcia tem uma idade, é devido a Cláudia. Então, se Cláudia tem 10 anos, 10 mais 5, 15, essa é a idade de Lúcia. Então, é exatamente o contrário. L é igual a C mais 5. Isso foi a tradução matemática da primeira frase. Já na segunda frase, ó, isso é dessa primeira, já nessa segunda ele diz que a soma das idades dá 43. Então, no caso, L mais C é igual a 43. Aí ele pergunta qual é a idade de Cláudia. Pronto, agora é só a gente fazer a substituição. Temos as duas expressões. Ó. Agora é só jogar uma dentro da outra. Observa que a primeira expressão, ela diz o valor de L em função do S, né? Ou do C. Então, eu só vou substituir aqui. Ó. L é quem? C mais 5. Então, C mais 5 mais C igual a 43. C mais C, 2C. O 5 está positivo, vai para o outro lado negativo. Quanto é 43 menos 5? Digita no chat aí para mim. 43 menos 5. Quanto dá aí? 43 menos 5. 38, isso mesmo. E agora eu tenho 38 dividido por 2. É com vocês aí. Ó. Divide aí por 2 e digita no chat, para a gente achar aí a idade de Cláudia. R$19. Isso mesmo, exatamente. Então, a idade de Cláudia é 19. Né? A de Lúcia é 5 anos mais velha, então, no caso, seria 19 mais 19 mais 5 seria a idade de Lúcia, se a pergunta fosse. E se a gente somar 24 mais 19, dá exatamente 43. Tá bom? Como foi afirmado aí na questão. Então, veja que é só uma questão de lógica mesmo. Não existe técnica matemática para tudo isso aí, tá bom? É só uma questão de lógica. Então, se a pergunta fosse a idade de Lúcia, a resposta era 24. Mas a pergunta é a idade de Cláudia. Cláudia tem 19 anos. Vamos para a próxima, questão 8. Agora, em homenagem aí ao nosso amigo Pedro, né? Diz o seguinte aí, aos dois Pedros, né? Tem Pedro Henrique e Pedro Caio. Então, os dois Pedros, é a questão para vocês aí. Quando nasceu Pedro, ou quando Pedro nasceu, Guilherme tinha 3 anos. Atualmente, a soma das idades é 23 anos. Qual é a idade de Guilherme? E aí? Vou deixar com vocês, por conta de vocês. Chama de P, a idade de Pedro, e de G, a idade de Guilherme. Nessa primeira frase que diz, quando Pedro nasceu, Guilherme tinha 3 anos, então significa que Guilherme é 3 anos mais velho que Pedro. Usando a questão anterior, qual seria a expressão matemática que a gente pode substituir por essa frase aí? Quando Pedro nasceu, Guilherme tinha 3 anos. Qual seria a expressão? Quem pode ajudar aí? Vamos lá, se é canhão. É só lembrar da questão anterior, do mesmo jeitinho. Só muda as letras praticamente e o valor ali que é 3 anos, não é 5 anos. E aí, ó. Então, Guilherme, a idade de Guilherme é a idade de Pedro mais 3. Sempre 3 anos mais velho. Ou seja, se Pedro nasceu, na hora que ele nasceu, não é 0 ano? 0 mais 3, 3. Então, a idade de Guilherme era 3. A próxima expressão é a segunda frase. A soma das idades é 23. Então, Pedro mais Guilherme dá 23. E a pergunta é, qual é a idade de Guilherme? Beleza? Então, qual é a idade de Guilherme? Mas antes, como eu quero saber a idade de Guilherme, então eu posso fazer uns ajustes nessa expressão aqui, ó,
para deixar em função só de Guilherme. O 3 está positivo, vai para lá o quê? Negativo. Então, G menos 3 igual a P. Para que essa expressão? Eu substituir aqui em cima. Substituindo aqui, eu tenho o P igual a G menos 3 mais G igual a 23. G mais G dá 2G. O 3, aí vai ficar 2G menos 3 igual a 23. Aí o 3 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então vai ficar 2G igual a 23 mais 3, que dá 26. E 26 dividido por 2, isso é igual a 13. Essa é a idade de Guilherme, 13 anos. Dúvidas? Vamos para a próxima. O perímetro de um retângulo mede 92 centímetros. Quais são suas medidas? Sabendo que o comprimento tem 8 centímetros a mais que a largura. Então, o que acontece? A gente tem um retângulo. O comprimento dele tem 8 centímetros a mais que a largura. E ele pergunta essas medidas aqui. Mas ele deu o perímetro. O perímetro é a soma de tudo. A soma de todos esses lados. No caso aqui, a gente vai ter x mais x mais 8 mais x mais 8 novamente. Tudo isso igual a 92. 1, 2, 3, 4x. 8 mais 8, 16. O 16 é para lá menos. Quanto é 92 menos 16? 92 menos 16. Quanto está aí? Isso mesmo, 76. Aí agora a gente vai ter 76 dividido por 4. Lembrando que isso aqui não é a resposta final, tá bom? Porque ele pede as dimensões. Então a gente vai ter que substituir aí de novo. Divido em 76 dividido por 4. Deixa quanto dá para mim. Isso mesmo, Elias. Obrigado. 19. Então achamos o valor de x. X é uma das dimensões. Ó. Então aqui é 19. Aqui também é 19. E aqui ó, vai ser 19 mais 8. Dá o quê? 27. É a outra dimensão aí que a gente tem. Beleza? Próxima. O perímetro de um retângulo mede 100. Quais são suas medidas, sabendo que o comprimento tem 10 centímetros a mais que a largura? Ó, é igualzinho a outra, só mudou o número. Ó, ao invés de ser x mais 8, a gente vai colocar x mais 10. E a soma de tudo é igual a 100. X mais x, né? Porque, ó, x mais 10 aqui, x aqui. Mais x mais 10, mais x mais 10. Tudo isso igual a 100. Aí eu vou ter 4x mais 20 igual a 100. 100 menos 20 dá 80. X vai ser igual a 80 dividido por 4. E 80 dividido por 4 dá 20. Esse é o valor de x. Aí as dimensões que a gente tem, ó. Aqui é 20. Aqui é 20. Aqui é 30, porque 20 mais 10 é 30. E aqui também é 30. Essas são as dimensões, as medidas aí do retângulo. Belezinha? Se tiver dúvida, minha gente, não hesite em perguntar, ok? Penúltima questão. César tem 15 lápis, a mais que Osmar e José. Peraí. César tem 15 lápis a mais que Osmar. E José tem 12 lápis a menos que Osmar. O total de lápis é 63. Quantos lápis Osmar tem? Ó, então tem mais de uma informação aí. Ó, não só tem duas, não.
Primeiro ele está dizendo que César tem 15 lápis a mais. Então, Osmar, ele é igual a César, que é o C, mais 15. São 15 lápis a mais que Osmar. E na segunda informação, de que Osmar tem o número de José mais 12 lápis. Né? Ó, José tem 12 lápis a menos. Opa, é a menos. Então, 12 lápis a menos que Osmar. Menos 12. E ele também afirma que o total de lápis, que é José mais César mais Osmar, é igual a 63. O total da quantidade de lápis de cada um. Então, vamos ver se a gente fez certinho aí. Osmar tem 15 lápis, ou melhor, César, né? Tem 15 lápis a mais que Osmar. Então, por exemplo, se Osmar, se César tiver 0 lápis... Ah, não, está ao contrário aqui. Calma, deixa eu corrigir isso aqui. Ó, é César. Então, se Osmar tiver 0 lápis, César tem 15 a mais. E aqui também é J igual a Osmar menos 12. Beleza? Agora é só a gente fazer a substituição. Como ele pergunta o valor de Osmar, eu vou substituir cada letrinha, só vai ter uma operação só com o O aqui, com o de Osmar. O J ó, é O menos 12. O C, O mais 15. E o O é O mesmo, igual a 63. Aí O mais O mais O, 3O. 15 menos 12 vai dar 3. Esse 3 vai para lá. Vou botar assim, uma letrinha O para vocês não pensar que é 0. Tá bom? Saber que é a letrinha O mesmo, aí não confundir com 0. O 3 vai negativo, então vai ficar 3O igual a 60, que é 63 menos 3. O vai ser igual a 60 dividido por 3. O O vai ser igual a 20. Então, Osmar possui 20 lápis. Beleza? Vamos para a última questão. Última questão da aula de hoje. A soma de um número com o dobro do consecutivo dá 206. Qual é o número? Digita no chat aí. Essa última questão eu tenho certeza que vocês desenrolam bem aí. Se tivesse na provinha de vocês agora, eu tenho certeza que vocês iam acertar. Digita aí no chat, ou fala no microfone se quiser, qual seria a expressão matemática que representa essa pergunta aí? Qual seria essa expressão matemática? A soma de um número com o dobro do consecutivo dá 206. Qual é o número? Como é que a gente faz? Ó, a soma de um número. Se eu quero a soma de um número, então, no caso, é x com o dobro, né? Então, vamos lá. X mais 2, isso mesmo, consecutivo, x mais 1, igual a 206. Parabéns, Elisa, é exatamente isso aí. Agora, fazer a distributiva aqui, ó. X mais 2x mais 2 igual a 206. O que é essa distributiva? Eu multipliquei. Tá bom? 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, 2. X mais 2x dá 3x. O 2 vai para lá negativo, então a gente vai ter 206 menos 2. Então a gente tem 3x igual a 204. E agora a gente tem x igual a 204 dividido por 3. Quanto é que dá essa divisão aí? 204 dividido por 3. Vejam aí para mim quanto é que dá. E aí a gente vai descobrir exatamente este número. 68. Beleza, galera? Pergunta a vocês aí. Até agora, alguma dúvida? Esse conteúdo é difícil a gente encontrar dúvida, porque, como eu disse, ele é mais lógico, né? É um conteúdo que requer mais o conhecimento realmente da lógica matemática. Não existe assunto, uma fórmula para decorar. Não existe isso nesse conteúdo, né, da aritmética, essa parte da aritmética. Ok?
Então, pessoal, mais uma vez, repetir para vocês aí, reforçar, né? Na aula de amanhã não entraremos ao vivo, vocês aproveitem o espaço para fazer uma atividade que a escola que tiver de outro professor à vontade. Motivo, eu estarei lá no presencial e fica inviável sair de lá, voltar para a minha casa e depois voltar para o colégio, né? Então, vocês já viram as tentativas lá no colégio da gente se conectar e está extremamente difícil, né? A conexão lá. Então, fica realmente difícil se conectar com vocês nesse espaço. Então, amanhã vocês estão isentos dessa aula, mas na quarta-feira que vem nos encontraremos ao vivo, metendo bronca aí nesse material, tá bom? Quanto deu a questão 10, Vitor? Deixa eu voltar aqui, para a gente ver aqui. Ó. Deu 20? Deu 20, Vitor. Questão 10 deu 20. Então, pessoal, muito obrigado pela aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima quarta. Tchau, tchau. Bom fim de semana.